Fala, turma! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Cisco Cybercast. 23 de janeiro de 23. Na verdade, a gente acabou de gravar o episódio de SaaS. Continuamos por aqui. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de XDR hoje. É isso, Flavião? Isso aí, vamos falar sobre Extended Detection and Response, qual que é importante, as definições, né, a importância, o que a Cisco está fazendo sobre isso. E hoje nós temos aqui dois convidados que já falaram, que vocês já viram provavelmente, ou se estão vendo o programa de XDR primeiro, né, antes de ver o de SaaS, e depois dá uma olhada lá no de SaaS e de SCC também. Então estamos aqui, Flávio Costa, eu, Fábio Pique, meu amigo Jorge Almeida, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Fernando Zamay, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, inenarrável. Muito bem, vamos lá, pessoal. XDR, Extended Detection and Response. Isso daí. Me parece complexo. Para mim também. Não sei como definir. Como que vocês definiriam? Qual que é a opinião de vocês? O que é XDR? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Porque eu acho que o mercado ainda deixar não se o decidiu. Jorge falar. Deixa ele primeiro. Eu acho que o mercado ainda não se decidiu. Uhum. Existem várias correntes aí, ou pelo menos algumas correntes, né, em termos de definição. Mas o que pelo menos todas elas falam em comum, que eu acho que é o mais importante, tem a ver com a necessidade de uma operação mais eficiente, né? E a gente está falando, tem a questão da eficácia de segurança, você chegar a um resultado, né, objetivo, e você fazer aquilo de uma melhor forma. E é isso que o XDR principalmente vem resolver, né? Você pode resolver um problema de uma detecção de um incidente, mas você pode fazer isso num tempo muito longo, não resolve. Então você tem que primeiro reduzir esses tempos de detecção, principalmente. E aí, o que a gente tem hoje no mercado? E aí os clientes, cada um tem a sua realidade, mas em todas elas há uma coisa comum. Uma quantidade muito grande de produtos, uma quantidade muito grande de eventos, de alertas, de alarmes. E aí o que a operação faz? O que ela tem que fazer? Tem que tratar aquela centena, sei lá, milhares de eventos ali, e como você prioriza isso? Então a primeira questão é, com o que se tem hoje, com cada produto individualizado, com sua gerência, seus alertas e tal, como é que você começa um trabalho de reduzir esse tempo, de simplificar essa identificação, de fazer essa triagem, né? Porque se trata disso. São vários alertas, você precisa priorizar, e fazer isso manualmente já se mostrou impraticável. Você precisa de alguma coisa, essa coisa pode ser um XDR, né? Pode ser uma solução, pode ser uma arquitetura, aí depende da visão de cada um. Vamos debater aqui. Tem a visão da Cisco também. Pode ser um produto. Mas no fundo, você tem que integrar uma série de soluções que você tem ali para que você não fique dependente de somente a visão de uma coisa, né? E ele está muito ligado a endpoint, né? Ao dispositivo. Que, tradicionalmente, o antivírus, o anti-malware, o EDR, tem um papel essencial numa resposta a incidente. E a partir dali você expande essa visão. Por quê? Porque simplesmente a visão pura do endpoint não é suficiente. Perfeito. Você precisa trazer a visão do firewall, você precisa trazer a visão da proteção de e-mail, a visão da situação de nuvem, né? É disso que se trata de forma bem simples o XDR, né? Claro, tem outros aspectos que a gente vai debater aqui, mas a minha visão, para simplificar, é essa. Eu preciso integrar. E aí vem daí o X, o X, Extended. Extended a partir do quê? Extended a partir do que eu tenho. O que eu tenho, essencialmente, é alertas individualizados, são as tais soluções de silo, né? A gente precisa quebrar esses silos e integrar. O XDR é uma tendência Vem resolver esse desafio. Tentar resolver esse desafio, né? Perfeito. Eu vou fazer um comentário, eu talvez seja a pessoa com menos conhecimento técnico da mesa aqui, fazer um comentário sobre a minha percepção do que o Jorge acabou de falar para a gente, né? O conceito de XDR foi criado para resolver o problema que a própria indústria de cybersecurity criou.
Então, ao nascer e crescer baseado em silos, com soluções pontuais, com soluções específicas, cada uma para resolver um problema pontual, a indústria criou um problema. E o problema de como, para realmente resolver uma situação de detecção, contenção e remediação, eu preciso que tudo isso se integre. E aí cria-se um conceito para resolver um problema que a própria indústria criou. Cria um vilão e depois um herói para combater o vilão. Talvez sem querer, mas querer. Dá pra gente brincar com isso. É porque eu acho que as coisas foram evoluindo de uma forma um pouco desordenada, né? Acho que ninguém imaginava, muitos anos atrás, no início da implementação dessas soluções, da construção delas, como que o mundo seria como é hoje, né? Muito difícil ter essa visão futurística, né? Por mais que a gente tenha algumas ideias e concepções sobre o futuro. Mas um comentário sobre o que o Jorge falou, que eu acho que é bem interessante, sobre esse tempo de detecção. Você tem mais ou menos uma média de quanto tempo que demora? Eu tenho alguns dados aqui que eu posso te ajudar nessa resposta. Eu já vi em vários estudos aí isso falar em termos de meses, em termos alguns falar de semanas, né? Isso é variável, mas com certeza é alto. Coisa de 40 dias, se não me falha a memória, alguma coisa assim? Tem vários estudos, né? Como você bem comentou, tem vários estudos, várias visões, tudo depende de quem faz e quem que é o público aí, a metodologia que é utilizada para isso. Mas para o pessoal ter uma ideia, né, de como que é esse tempo médio. Por exemplo, de acordo com a FireEye, num estudo feito em 2020, né, então já tem quase 3 anos aí. Existe uma terminologia chamada Dwell Time. O Dwell Time ele é a soma do MTD e do MTTR, né? Mean Time to Detect, tempo médio de detecção, e o tempo médio de resposta, que são dois conceitos diferentes. Quanto tempo você demora para ver que algo errado está acontecendo, e depois que você viu e detectou, quanto tempo você demora para responder? Bom, esse tempo médio aí, entre os dois, é de 56 dias, né, de acordo com esse estudo. Mas se a gente pegar outras metodologias e outras respostas de mercado, como o da IBM, por exemplo, né, o custo de um data breach, né, de um vazamento de dados, esse tempo já foi de mais de 200 dias, só para detectar um ataque, né? Então o XDR... pelo que eu entendi, né, do que você falou, um dos desafios que ele visa responder é justamente esse, né, de reduzir esse tempo de detecção. Seria, então, a integração entre as soluções o principal fator da gente falar sobre o XDR hoje? Na minha visão, sim. Talvez eu acho que seria o principal. Por quê? Porque você precisa de contexto. Para você acelerar uma visão de que alguma coisa está se passando e está errada, e a menos que aquele evento ali seja muito simples e um produto seja capaz de detectar imediatamente, acontece, né? Muitas vezes, inclusive. Mas quando a gente está falando de ataques um pouco mais sofisticados, que usam diferentes aspectos ali de rede, de nuvem e tal, uma solução não vai ser capaz. Portanto, você tem que trazer mais contexto. E esse contexto necessariamente vem quando você integra as coisas. Então, é o primeiro passo. Não é à toa que começa com X, né? Extended. Sim. E assim, essa detecção mais rápida, correlação de eventos e tal, não é uma tentativa, não é da agora. Isso já foi tentado, né? Quem é mais antigo aí, e até hoje existe um mercado muito forte de CIEM, né? É uma indústria consolidada. Qual era o objetivo inicialmente? Era mais ou menos isso, né? Era tentar pegar informação ali de tudo quanto é lugar, mas aquilo se mostrou impraticável também. Por quê? Porque ali estava se valorizando muito mais a quantidade do que a qualidade. Aqui não, o XDR tem que ter qualidade. Não é simplesmente jogar log, porque senão você vira um CIEM. Perfeito. Né? E você precisa pegar os logs importantes, os logs que fazem sentido, os registros que vão te ajudar numa resposta a incidente. Né? Só um comentário muito genérico antes. Eu tive há uns bons anos atrás, a oportunidade de estar em alguns clientes dentro de algumas empresas do momento de ataque, né? Eventualmente logo depois da detecção e tal, até para tentar ajudar, socorrer e tal. E me impressionou muito a falta de estrutura ou de processos, a incapacidade da resposta. Ou seja, numa situação, quando o bicho está pegando, quando o fogo... Isso é muito novo agora. E aí você... Então,
A gente fala um pouco, nós que trabalhamos na indústria de cybersecurity, dessa questão da maturidade do mercado, né? Sem dúvida nenhuma, o nosso mercado evoluiu muito, o brasileiro está muito mais consciente, eventualmente a gente pode dizer ou pode afirmar que a gente eventualmente ainda não está no patamar de alguns outros países que têm isso mais evoluído. Estamos numa crescente, mas eu acho que ainda tem uma questão de maturidade, de consciência, da necessidade de você se preparar para um momento como esse, em que eu vou precisar viver, ou detectar, conter e remediar. É interessante que esse tema, né? Talvez uma das partes mais... não mais complexa, mas mais difíceis, né? Porque depende muito de pessoas e tecnologia bem alinhados, né? Quando a gente fala do tempo de detecção, ainda tem a variável de quem detecta. Não é a empresa, é o mercado. Uhum. O mercado descobre a base vazada. Verdade. O mercado que eu digo os analistas, né? Os profissionais de cyber que não são da corporação. Ou o próprio cliente, né? Às vezes. Alguém bate na sua porta e falou, Alguém bate na isso sua aqui porta, vazou do seu ambiente. Que vazou, ou... Né? E aí tem um não é uma coisa... É assim, um reflexo positivo do momento que a gente vive hoje de cyber. Por que aparece cada dia um na mídia? Vocês chegaram a fazer essa reflexão? Por que hoje... Os ataques existem há muitos anos. Só que hoje, a grande mídia, né, o público, assiste um por semana, pelo menos. Uma grande empresa, uma por semana ali, sendo afetada. As empresas se tornaram mais conscientes e estão reportando mais? Ou... Foi a norma? Foi a lei geral de proteção de dados? Eu ia puxar a LGPD para essa discussão. Eu acho que não diretamente, mas alguma influência talvez ela tenha. É pela anatomia do crime do ransomware. A forma do resgate ganhar dinheiro, o ransomware, ele impacta a empresa. Não tem como alguém de TI jogar para debaixo do tapete. Não dá para não ficar sabendo. Não dá para não ficar sabendo. Está na cara de todo mundo. A característica de como monetizar o ransomware e interromper as operações da empresa até devolver a operação é impossível de alguém esconder. Quer ver outro ataque que não tem como esconder? Negação de serviço. Sistema fora do ar. Os próprios clientes da empresa vão criticar e vão falar. Então, assim, não é que as empresas se tornaram mais conscientes. Elas não têm para onde fugir. Surgiu, então, a necessidade agora, o que as empresas têm que trabalhar? Elas têm que ter detecção e resposta. Quem detecta? Quem é a pessoa que detecta? Qual tecnologia detecta? E os procedimentos, como eu respondo? Então a gente está falando de uma parte nobre que as empresas mais maduras estão investindo em profissionais de detecção e resposta, né? Para proteger o negócio dela. E por quê? Isso tem a ver também com o tema da resiliência. Né? Eu não sei se teve já algum fórum que a gente discutiu o que é resiliência. Aí agora inventaram o Secure Resilience, né? Não sei se é correto falar isso ou não. Mas para mim resiliência é o seguinte: é pensar numa grande embarcação, né, um grande navio. Eu até poderia usar o Titanic, né, como exemplo, porque ele foi pensado nisso. Ele foi projetado para navegar tranquilamente com 2 compartimentos inundados, e ele, com 5 compartimentos inundados, ele teria que parar. Ele não ia navegar, ele só ia parar. Com 6, acima de 5 ele afundava. Né, o Titanic ele teve 6. Então foi um risco, eles sabiam, eles projetaram para 5 e não imaginavam que teria o 6º. É o que está acontecendo hoje com as empresas. As empresas projetam sua segurança pensando num cenário que hoje está rasgando 15 cascos. Né? Tem 15 cascos rasgando. E aí, pensando no navio ainda, rompeu o casco, uma goteirinha ali que está entrando. Eu tenho que detectar. Tenho que detectar aquilo. Eu tenho que ter uma capacidade de isolar aquele compartimento, de preferência sem matar ninguém afogado. E aí eu ainda tenho que consertar. Posso consertar o navio, esse compartimento que rasgou. Eu conserto, eu respondo, limpo, reativo aquele compartimento. Né? Então, esse processo de
investigar, detectar, investigar, responder, né, e limpar, né, tipo, fazer a limpeza, restaurar, ele é cíclico. E ele, em teoria, a resiliência diz o quê? Por exemplo, o navio que acontecer isso em um compartimento, ele não vai afundar. Você vai ser atacado. Vai ter um servidor seu que vai ser sequestrado amanhã. Você tem que detectar rápido, isolar o resto dos compartimentos, que seria os servidores que estão em volta, né? Responder, né? Corrigir a falha que foi, aprender com aquela falha, e aí você restaura o business. E não parou o business inteiro. Esse ataque não vai para a mídia. Esse provavelmente não vai. A não ser que tenha um grande vazamento de dados, tem alguém vendendo, etc. Ele foi segmentado e você reagiu. Essa é a realidade que as empresas têm que se preparar. Então ela tem que ter a habilidade de ser resiliente, detectar e responder. E precisa de profissionais de tecnologia. Aí entra, né, o XDR, eu tenho minhas dúvidas também, né? O X eu achei que era X, né? Qualquer era coisa. Detection Response com queijo, né? Tipo, qualquer coisa. X, né? Que cria uma confusão. Por quê? Porque o EDR, Endpoint Detection Response, que é uma evolução necessária e obrigatória para qualquer um do antivírus tradicional, ele te dá muita informação que permite uma investigação. Uma informação vital, né, que é do endpoint. Tudo que está acontecendo na máquina e no usuário, você tem um tracking, né, de histórico. Eu lembro que no passado a gente falava uma palavra bonita de retrospectiva, né? Vamos voltar 30 dias no tempo. A gente falava muito em quem é o paciente zero, identificar. Mas é importante. Eu tenho que saber quem é o paciente zero, porque pensa igual aviação, né? Caiu um avião, rola toda uma investigação, tenho que entender o motivador daquela queda, né? Aí tem várias histórias bacanas, né? O parafuso da janela, o flap, né? O reverso. Para quê? Para revisitar as normas e não deixar acontecer de novo. Então tem uma importância vital na continuidade. Então eu tenho que voltar para o passado, compreender por que esse malware entrou e me afetou numa escala global, e eu tenho que tomar ações de resposta para fazer. E aí eu vejo assim, né, conhecendo nossa solução de AMP Endpoint, que é um EDR fantástico, não perde incapacidade para ninguém, né? Só que ele precisa de ter um processo, de ter uma operação. Eu preciso de alguém olhando. Ele acusa muitas informações valiosas que sozinhas podem não significar muito. São apenas IOCs, né? Indicadores de compromisso, né? Tem alguns que ele poderia bloquear, mas ele não bloqueia. Por quê? Porque se ele sair bloqueando tudo, tem uma coisa que é interessante, né? Principalmente quando a gente fala de testes de endpoint, que tem um monte de condução de conhecimento incorreto. Você fez um artigo sobre isso do Maitre, que aí tem muita gente que eu vejo hoje, olha aqui, ó, esse aqui é o melhor pontuado no Maitre, que são testes isolados, onde ele desliga o resto todo e testa só aquilo. Aquele teste, ele sozinho não representa nada. Tem que ver o todo. Aí, por que você não pegou? Aí tem um outro famoso. Tem um software que é teste de ransomware. Teste automatizado de ransomware. Você lembra o nome desse cara? É uma empresa que faz de consultoria. É uma empresa que vende treinamento de segurança, que ela inventou um executável lá que valida a sua defesa ransomware. Ele não é um ransomware. Ele é um simulador. E aí o povo roda ele, a gente não pega tudo. O seu é ruim. Não é que é ruim. Eu tenho que lidar com um negócio chamado falso positivo. Eu não posso sair bloqueando tudo na sua máquina sem eu ter certeza absoluta de que aquilo é ruim. Você rodou um simulador, não é ruim. Ele está simulando o que um ataque verdadeiro faz, de uma forma errada. Porque ele simula num lugarzinho isolado dele. Ele teria que simular mexendo na área de memória que corrompe. Você está falando de você não pode simular esse tipo de... Só que você não pode simular isso num simulador. Tem que ser um ataque real. Então, tem uma falta de interpretação, né, do que esses testes fazem e o que realmente um endpoint security faz e as informações que ele traz. Eu não posso sair bloqueando tudo. Quando eu não posso sair bloqueando tudo, né, algumas eu gosto do endpoint, eu posso falar até um pouco tecnicamente ali. Se eu vou olhar no passado, né, apareceu um incidente ali que eu falei, cara, peraí, o que essa máquina aqui pegou esse malware? E tem um monte de máquina que pega malware. Ninguém vai olhar por que ela pegou, de onde ela pegou. Aí eu olho para trás, ele fez um DNS. Ele fez uma query DNS para um domínio estranho. Ele fez uma chamada para um outro IP estranho.
Então eu vejo assim, o EDR por si só, fenomenal, obrigatório eu tenho que ter. Só que na hora que eu somo um Extended, imagina se eu dou para ele e falo assim, esse DNS aí tem um outro motor de inteligência que viu que esse cara é ruim. Esse IP, tem um cara chamado Firewall, que também viu que ele é ruim. Cada um na sua disciplina. Então imagina assim, né? O Dr. House. Tem um paciente lá, negócio maluco com ele. O especialista de coração dá a visão dele, o especialista... fala aí os nomes do especialista aí, eu tô... De especialidade De médica? pulmão, de coração, de pulmão, cardiologista, cardiologista, ortopedista. ortopedista, cada um dá a sua visão. Na visão dele, você não chega à conclusão. Aí tem um cara que centraliza ali, conhece a anatomia do todo. Ah, peraí, isso aí é a doença XPTO. Ou, puta, você estava tomando uma vitamina, essa vitamina te fez mal, para de tomar. Né? Então, assim, o seu poder de decisão no XDR para dar uma resposta é muito maior. Tem mais contexto, né? Você tem contexto. Imagina você dar um bloqueio. Você sacou a máquina do presidente da rede, que é importante. O presidente da empresa é o cara que tem a chave de ouro. Você detectou eventos que esse cara teria que ser bloqueado e você vai tirar ele da rede, vai ligar para ele e falar assim, senhor presidente, você está fora da rede, fora dos sistemas. Isso seria a postura correta de ser feita. O que ele vai perguntar? Por quê? Por que você fez isso? Então, se eu saio bloqueando inadvertidamente, eu perco meu emprego. E aí é onde o XDR entra, que eu imagino, tá? A forma que eu vejo ele. Ele vai buscar informações e contextos numa gama maior de elementos de segurança para uma tomada de decisão assertiva, plus aqueles comportamentos que já foram validados e que eu sei que é ruim, eu automatizo os bloqueios. Eu automatizo as respostas. Não, eu acho que essa é uma discussão importante, porque assim, a gente vem falando há anos de arquitetura. E isso que o Samuel falou agora nos últimos minutos mostra que a arquitetura protege melhor. A arquitetura existe para... O fato de você ter uma arquitetura e pensar uma arquitetura e construir seu ambiente com uma arquitetura vai te possibilitar detectar melhor, conter melhor, remediar melhor, né? Então não é à toa. A gente, no primeiro episódio a gente falou de Zero Trust, depois no segundo a gente falou de SaaS, e aí basicamente a gente começar a pensar em como compor essa arquitetura, todas essas discussões estão conectadas, né? Então, na minha visão, quando a gente fala em SaaS, a gente tem que pensar que depois a gente vai ter que viver momentos de detectar, conter e remediar. Se a gente está falando em Zero Trust, a gente vai pensar a construção do Zero Trust pensando que a gente vai ter que detectar, conter e remediar. Então, embora pareça um outro bicho, ele acho que eu lembrei aqui, quando foi que a Cisco comprou a Ironport? 2007. Era esse o slide, né? Detectar, como é que é? Era antes, durante e depois? Antes, durante e depois. Before, during, after, foi da Sourcefire. Before, during, dá uns after. nomes bonitos, mas volta, né? E é importante essa consciência de que, na verdade, você está... a discussão de XDR, ela não é isolada. Não é, encerramos agora nós vamos... Tem o XDR. Nós vamos abrir um projeto de XDR. Não. Você precisa começar a pensar em detecção, contenção e remediação desde da rede, desde o SD-WAN, desde a conectividade, para te possibilitar viver uma experiência completa de XDR lá na frente. Tem uma analogia que eu gosto de fazer com segurança, né? Segurança cyber, lógica, né? Segurança física. Vocês devem ter câmera de videovigilância em algum lugar, na casa da praia, sei lá. Vou fazer uma depois também. Manda bala. Mas pensa na segurança física das empresas. O cara pode comprar a câmera de vídeo. Aí eu compro as câmeras de videovigilância. Câmera de videovigilância eu compro de cada um de um fabricante. Usando os protocolos padrões, H323, pego China, pego esse e pego aquele. Aí eu compro um gravador. On-premises. Esse gravador conecta todas as câmeras para chegar até lá. Aí eu boto um software analytics para desvio de comportamento, né, de pegar ali. Só que aí eu pego uma outra tecnologia e coloco nas catracas, crachá e catracas, para identificar as pessoas que estão entrando e abrir as portas automatizadas.
Se eu tiver um raio-x, algumas empresas têm raio-x. Eu tenho uma outra tecnologia ali. E eu tento operar tudo isso aí sozinho, do it yourself, que é uma cultura de cyber no Brasil, né? Eu faço tudo aí, eu boto um Linux ali, eu me viro. E eu domino, né? As empresas que já compraram segurança física, tudo separadinho, já viram que não funciona. Não escala. Ah, segurança física tem um segurança armado. Você imagina uma empresa contratar o cara e se preocupar com o porte de arma dele. Aí o que esses caras aprenderam? Vou chamar uma empresa de segurança que vem aqui e coloca tudo que eu especificar. E eu ainda posso pedir assim, se romper a porta, se na catraca eu identificar uma violação, eu quero já que uma câmera de vídeo mude, pegue aquela informação, grave e mande para um analytics para analisar se a violação da porta, né, tem alguma coisa relacionada com a câmera. Porque a câmera pegando em si, ela vai pegar gente entrando, gente saindo, ela não sabe se o cara violou a catraca. Juntar a informação da violação de catraca com a câmera, mais um analytics de comportamento, e aí eu passo a fazer um tracking no cara e vou seguindo e vejo o que ele está fazendo depois, é um processo de investigação e automático. Só que só vai funcionar se essas coisas se falam, se elas se integram. Né? Eu em casa optei tudo pegar a Apple, né? Sei lá, Alexa é Amazon, né? Mas de computação é tudo Apple, iCloud, Mac, gosto do Windows, nada contra o Windows, mas por facilidade já está tudo ali, né? Eu vou consumindo os recursos dele, tá integradinho, eu já não tenho mais paciência para, puta, como é que integra esse cara com isso? Né? Eu já não tenho paciência de ver isso, e não tenho tempo. Né? As empresas também não têm mais tempo de ficar vendo como é que integra, já tem que vir integrado, já tem que vir rodando, e eu quero pagar isso como serviço. Aí a gente cai até na história do SaaS. Volta no modelo de consumo. Amiga, porque você está comprando cada um do seu pedaço aí? Já pega pronto, já pega redondo. Isso. Aí quer ver outra coisa? A Apple tem tudo que eu quero? Não. Mas já veio pronto funcionando. Ah, eu vou brigar com a Apple. Apple, eu vou cancelar o meu contrato com você porque você não faz essa feature. Ah, não, cara. Será que eu preciso dela mesmo? Então, tem outra forma de eu fazer a mesma coisa com eles? Né, consumir. E eles têm um jeito deles. Às vezes eu acho que nem é o mais fácil. A Apple, para mim, ela tenta simplificar tanto que ela me atrapalha. Às vezes eu quero saber um pouquinho mais do médio, intermediário e do avançado. Às vezes o simples eu tenho dificuldade de entender a cultura deles, porque eles fazem muito para o usuário leigo. Nós de TI, a gente tem as nossas práticas. Mas tem o lance de você analisar as capacidades, ver se você vai consumir, né, e detectar e responder. Tem que ter um processo. Tem que ter tecnologia, tem que ter um processo, tem que ter pessoas. Jorge, desculpa te interromper, mas fazendo uma pergunta aqui para você, trazendo para a nossa realidade, dá para fazer tudo isso sem pensar no XDR? Desculpa, sem pensar no SecureX? Sem trazer o SecureX para a nossa realidade? Olha, pelo menos na visão da Cisco, não. E o SecureX foi bom você ter já trazido a discussão, porque a gente ia desaguar ali, né? No SecureX. SecureX foi se não me engano, foi 2020 que nós lançamos, naquele Cisco Live, primeiro Cisco Live com esse nome. Online, né? Porque aquilo foi uma evolução, na verdade, foi uma evolução do nosso CTR, na verdade. Cisco Threat Response. Cisco Threat Response, que era focado no endpoint. Perfeito. Então, portanto, aquela discussão de que o endpoint, o EDR, é muito importante e nessa evolução para o XDR, está presente no SecureX, porque o CTR é parte integrante dele. Só que a Cisco percebeu o seguinte, olha, essa visão totalmente centrada no endpoint, no EDR, como se aquilo ali fosse essencial para você ter um XDR, não é necessariamente verdade. Você tem outros aspectos de XDR que o mercado talvez não esteja explorando, que tem muito mais a ver com a integração das diferentes soluções, inclusive soluções de terceiros. Isso que o Itamar falou é importante. Poxa, a Cisco tem, talvez hoje seja o fabricante que entregue mais soluções de segurança no mercado. Não sei se eu estou certo, mas acredito que sim. Mas ainda assim, não tem tudo. E ninguém tem. Portanto, a realidade das empresas é híbrida.
Você tem lá, pode até ter 10 do mesmo fabricante, mas o resto vai ser de outros. Você pode ter isso pulverizado. E o SecureX faz exatamente, a primeira tarefa dele é integrar de forma aberta. Esse é um ponto importante. Não adianta nada você ter, a menos que você case lá com um fabricante, com que você só tem aquilo ali, aquilo seja o essencial para você, você contrata um serviço ou XDR, entre aspas, daquele fabricante fechado, e quando você precisar integrar com outras soluções, aquilo vai te responder? Talvez não. O SecureX nasceu assim. Então a gente partiu do CTR, olha, o AMP Endpoint tem uma visão fantástica, agora chama forense, Secure Endpoint, e eu tenho uma visão muito interessante para fazer o threat hunting, para fazer a análise daquele incidente e tal, mas ele sozinho já ele não te dá tudo. Tem situações em que eu preciso ter a visão do Umbrella, e o SecureX nasceu assim. Eu trago via API. Posso falar você falou assim, ele não faz tudo? Teve um caso interessante, um cliente nosso que estava sofrendo um ataque, o endpoint segurou, só que afetou outros endpoints. Busca do paciente 0. Foi buscar manualmente, né? A gente chegou até a apontar, por exemplo, aí uma coisa interessante que o endpoint dá. A primeira máquina que tocou o malware, ela é destacada como paciente 0, tem um destaque já na ferramenta, veio por aqui. E aí eu consegui entrar na máquina e olhar 30 dias para trás, permitiu ver quem conversou com ela. Aí a gente descobriu que quem conversou com ela foi uma máquina que não tinha a proteção instalada, era uma máquina, uma falha de operação de TI não colocou, porque não tem o Zero Trust que valida se quem entra está com tudo instalado. Conformidade. Conformidade, era uma máquina não conforme, que espalhou o malware para ela. E aí a investigação partiu manualmente e levou muito tempo para entender o que esta máquina fez na infraestrutura. Por exemplo, o Firewall não era da Cisco, vai nos logs de Firewall e vê o que ela fez de download, o que ela comentou. Não conseguiu saber se ela era realmente o paciente 0, mas foi ela que trouxe e que o sistema pegou. Foi esse cara que tentou falar comigo. Né? E aí buscou-se mal os logs de Firewall, demorou muito para pegar os logs de Firewall manualmente e entender de onde ela fez download daquilo ali. E por quê? Quem instalou. Né? Com a ferramenta, já tem tudo isso mapeado. O paciente 0 é esse, veio desse cara, o download do Firewall veio esse. Né? Um fato básico, né, que a gente às vezes esquece é que, cara, proteção de endpoint é essencial, mas ele não cobre tudo, você lembrou muito bem. E cada vez mais a nossa superfície de ataque se amplia. IoT e tal. Cara, quem é que está vendo isso? Quem é que está vendo lá uma câmera que acabou de ser infectada, sabe Deus como, e aquilo está gerando uma comunicação? Sim, não é à toa que eu estou dando esse exemplo. Botnet, né? Exato. Então, partindo do pressuposto de que tudo isso que está na rede, a cafeteira, né? Se tem um software, cara, tem uma porta Ethernet ou está conectado... Tá tudo falando TCP/IP? Tá falando TCP/IP, aquilo é um potencial... O OT fala TCP/IP. Exato. Hoje em então, dia. cara, basta você ter essa visão para saber que o endpoint sozinho, a proteção do endpoint sozinha, não é suficiente. Portanto, essa integração é o primeiro passo, acho que estamos de acordo aqui, né? Sim. Integração, e eu acho que o mercado já chegou a essa conclusão. A base do XDR é essa, integração. A partir de onde aí a discussão pode se expandir, né? Sim. O próximo passo, detecção. Detecção, como é que você detecta? Cada solução tem o seu poder de detecção. Eu uso mais de um exemplo. Talvez seja esse cliente que eu estou pensando. Mas o que acontece muitas vezes é que os alertas existem. Eles e pela quantidade enorme de alertas que acontece ali diariamente, existe um efeito que a gente chama de fadiga dos alertas ou dos eventos. Aquilo ali é um volume interminável de eventos. Alguns eventos parecem ser pouco importantes, mas na verdade eles podem sim ser parte de um evento um pouco mais complexo ou muito mais complexo e que você negligenciou. Negligenciou por quê? Porque falta contexto. E você, cara, naquela ânsia, poxa, eu quero tudo verdinho aqui, meu. Isso aqui, vamos dar o aceito. Isso aqui não é nada. Isso aqui pode não ser nada, como pode ser
parte de um grande processo. É esse tipo de contexto que o XDR traz. O SecureX tem essa característica. Buscar entender, poxa, aquele eventozinho ali que veio do Secure Endpoint, combinado com o do Firewall, com o da análise comportamental e do Umbrella e assim por diante, quando você junta tudo isso, rapidamente eu tenho a visão de que alguma coisa não vai bem. Dá uma história melhor. Dá uma história melhor. E isso serve tanto para um processo de incidente, que você ali durante o incidente para dar uma resposta, ou se você, numa coisa, algo mais proativo, né? Fazendo uma pesquisa o famoso threat hunting. Perfeito. Saiu, fulano falou de um ataque e tal. E aí? Estamos protegidos? Estamos protegidos, a grande questão. Por onde eu começo a pesquisar? Isso é legal. Ao invés de você sair entrando em cada solução e perguntando, cara, você tem uma figura central em nuvem que já faz isso para você. Ela de antemão, ela se integrou via API com essas diferentes tecnologias que você tem em casa, de diversos fabricantes. Essa é a característica do SecureX, aberta. E você pergunta a partir de um ponto central. Olha, e ele vai buscar as respostas. A minha segurança de endpoint me disse isso. A minha proteção de DNS, aquilo. O meu proxy, aquilo outro. Capacidade de investigação. A capacidade de investigação se multiplica, sei lá quantas vezes, né? Então, aquela questão do tempo de resposta, cara, você reduz... para justamente agilizar o trabalho de SOC. Exato. Né? E claro, também fazer só isso não é o suficiente. Você trazer e deixar na mão do operador fazer a análise. Não, você precisa ter capacidade analítica computacional ali. Aí tem machine learning, tem uma série de aspectos que entram. E aí também eu acredito que seja algo em que o mercado já concorda, né? Precisa ter uma capacidade analítica além da humana. E não necessariamente armazenar dados, né? Exato. Que seria uma função do CIEM, né? Ou SM, não sei como vocês falam. O CIEM, eu vejo o seguinte, por que nasceu o mercado de XDR? Porque o CIEM teve insucesso de fazer o que ele dizia que faria. Ele focou muito mais em repositório, muito mais em queries, ele partiu para business, ele pega muito log de muita coisa. E a parte de investigação que ele tem, e se qualquer um fabricante de CIEM vai falar, eu faço, por algum motivo tiveram insucesso. Não consegue se extrair esse valor. E aí nasceu, né, as ferramentas de XDR, que não exclui o CIEM, mas aquela parcela de investigação do CIEM, eu posso trabalhar com o XDR. Mantenho ele para correlacionar e para hospedar eventos. Inclusive, várias empresas que estão olhando Elasticsearch, criar o seu Big Data. Cara, se o que eu uso do CIEM é armazenar dados, eu não preciso pagar um monte de subscrição, um monte de coisa para eles. Posso fazer o meu Big Data, meu Data Lake. Um detalhe, também boa parte dessas soluções, elas cobram pela quantidade de dados que são armazenadas. Também. Né? Então isso acaba encarecendo o valor. E é uma das soluções mais caras, né? Se você não tira valor dela, você acaba sendo questionado. Você vê, o CIEM, a gente mencionou logo no começo, o CIEM é um mercado consolidado, é importante, a gente sabe disso, mas hoje, eu acho, ao que parece, a finalidade principal de um CIEM é muito mais conformidade, você gravar aquilo ali durante um período que você precisa para manter aqueles logs, venham de onde vierem. E o propósito original, que era você acelerar o processo de segurança, talvez tenha se perdido exatamente por isso. O volume de informação é tão grande, você não tem capacidade analítica. Lida com muita coisa. Né? E aí se contrapõe ao XDR. O objetivo do XDR não é virar um CIEM. Não é receber todos os logs possíveis e imagináveis de todas as soluções. Não é. O CIEM faz isso. E tem o propósito dele. Eu preciso receber o que é importante. E aí você precisa selecionar, priorizar. E nesse aspecto o CIEM pode, inclusive, pode ajudar. Pode, uma matriz, né? Fechado. Inclusive, clientes que operam bem em CIEM, eles integram com o SecureX e tem uma transferência de momento ali da investigação. E o indicador de performance é aquilo que o Flávio comentou no início: tempo de detecção, tempo de resposta. Você quer ver algumas coisas interessantes? Assim, a nossa audiência, provavelmente muita gente já implementou, vendeu, colocou, adotou Umbrella DNS. A gente estava falando aqui até antes de começar, né? Agora,
neste momento, todo mundo que tiver Umbrella DNS, vai lá na console, faz um filtro nos eventos e busca um evento chamado comando e controle. Só isso. Espero que não tenha, mas se tiver este único evento, comando e controle, que é a visão do Umbrella, tá? É um comando e controle DNS, qualificado pela inteligência DNS, Talos, e disse, isso aqui é um comando e controle. Qual é o significado desse único evento? Existe uma máquina infectada dentro da sua rede que está sendo controlada por um atacante. Que o EDR ou o antivírus não detectou. Existe uma máquina. Estou te dando um evento na hora para alguém levantar da cadeira e fazer uma investigação. Processos. Quem vai fazer isso? Qual ferramenta ele vai usar? E esse processo está definido, está escrito, né? Ou ele não existe? Que é o que acontece também, né? Deveria estar. Qual ferramenta ele vai usar? O endpoint. Por quê? Porque eu tenho que entrar no endpoint agora, olhar o passado desse endpoint, bater o momento que ele pediu aquele DNS para entender qual processo do endpoint pediu aquele DNS. Para entender aquele processo e por que o endpoint deixou aquele processo rodar. Pode ser um processo Windows, legítimo, como vem acontecendo muito. Pode ser o Ndesk, como o caso que a gente trabalhou na investigação. Ndesk é uma ferramenta de remote desktop, né, legítima, usada no framework do ataque. E o antivírus não vai bloquear. Não pode bloquear. Nota que o endpoint não pode bloquear esse cara. Mas alguém tem que chegar à conclusão que agora Ndesk tem que ser bloqueado imediatamente em todas as máquinas. Então vamos pegar assim, ó, um evento DNS isolado me leva automaticamente a uma investigação. Eu tenho que chegar rápido no executável que fez aquela query. E se eu determinar que aquele executável tem que ser bloqueado, eu tenho que ter uma ferramenta imediata para banir de todas as minhas máquinas da corporação aquele arquivo executável. Até que... Simples assim. Se você pegar esse fluxo, em todo mundo que tem DNS, montar esse fluxo e chegar no cliente e colocar na mesa, se não tiver um processo e pessoas para chegar e ferramentas, você tem uma oportunidade na mesa. Você tem uma oportunidade de ajudar aquela corporação a construir esse ciclo. De XDR, de threat hunt. Pode chamar o nome que quiser. Mas se você cumprir esse objetivo, pegou este evento comando controle, chegou na máquina, determinou o executável e baniu o executável imediatamente de todas as máquinas, você atingiu o objetivo do XDR. Perfeito. Se banir o executável, dá para fechar a porta no... Pergunta de leigo aqui, não dá para fechar a porta no Fire? Não dá para bloquear a comunicação? Porque banir o executável às vezes vai ser mais... Não, banir a execução. Eu não quero esse cara sendo executado pelo meu Windows. Meu sistema operacional não pode mais dar o run / processo. São vários mecanismos de resposta diferentes, né? Mas acho que o que o Zamai está tentando pontuar é que se eu bloqueio o executável, significa que não necessariamente eu preciso remover logicamente o endpoint que está trabalhando e pode continuar trabalhando normalmente naquele ambiente. Matando o problema uma na coisa raiz. interessante. Né? Mais eficiente. Essa é uma das distinções básicas entre antivírus e EDR. Como que opera um antivírus? Eu assisti isso direto nas salas de crise de ransomware, na época da Cry, etc. A gente assistiu. Eu tinha um cliente nosso que ele tinha 3 tipos de antivírus. O que acontece? Descobri uma ameaça nova. Quando eu descubro uma ameaça nova, você falou dos IOCs. Tem uma lista de executáveis que são maliciosos. Como que o antivírus trabalha? Eu tenho que pegar essa lista de o antivírus, ele é estático. Ele baixa um update de lista, ele escaneia a máquina e ele bloqueia. Eu teria que pegar. Então, mas olha que interessante. Eu tenho um executável na minha mão agora que eu descobri é novo, é zero day. O que você tem que fazer no antivírus? Mandar para o seu fornecedor de antivírus. O fornecedor de antivírus analisa, mapeia, né? Isso. Põe no update e sabe Deus quando ele baixa isso para o seu antivírus. Isso. Baseado em assinatura. Se o antivírus pegar essa técnica pelo motor de antivírus. No mundo EDR, você tem um mecanismo comportamental imediatamente correlacionar com outras coisas, que é o XDR, identificou a praia que eu digo assim, né? O antivírus, o EDR, a praia dele é arquivo. Preciso bloquear um executável. Ele já tem um mecanismo pronto, inclusive pode fazer por API. Ele já tem um lugarzinho assim, ó, blacklist. Você colocou blacklist ali, automaticamente todas as máquinas da sua empresa que estão com o EDR instalado passaram a conter, né? A bloquear
a execução do malware, não bloquear a máquina. Né? Então, essa capacidade de você bloquear automaticamente um arquivo é de EDR. Um outro exercício que cada um pode fazer na empresa. O Jorge fez uma análise, ele dá um arquivo para o cara. E o arquivo, a forma de falar de arquivo é hash, né? Uma computação matemática que representa o arquivo. Dá o hash na mão do CISO ou do SOC e fala o seguinte: me diz todas as máquinas que tem este arquivo. Aí o cara do SOC vai pensar com as ferramentas que ele tem como buscar. Sem EDR ele vai demorar muito tempo ou não vai conseguir. Isso para um IOC só, né? Para um arquivo. Um arquivo. É um exercício bacana. Você chega no seu cara do SOC de TI, se tiver algum executivo de outras áreas assim, tô com um arquivo aqui que ele é ruim. Senhor TI, SI, me diz em qual máquina esse arquivo é residente. O Flávio, deixa eu te propor um desafio aqui, que eu sei que você é um cara inteligente, você dá conta do recado. Os exemplos que o Zamay está trazendo são muito bons no sentido de do valor do EDR na discussão de XDR. Perfeito. E os conceitos são tão próximos, né? Mas eu, por exemplo, teria dificuldade. Eu sei que todas as tecnologias de segurança, de alguma maneira, vão influenciar nessa discussão. Mas se eu te pedir, por exemplo, ajuda a gente a entender o valor de um duo numa discussão de XDR. Como é que, porque o que eu quero construir aqui é o valor da arquitetura. Né? A gente fala arquitetura. No final, o que a gente está discutindo aqui é que você estará melhor protegido através de uma arquitetura. E aí, quais são os componentes dessa arquitetura que vão protegê-lo melhor? Então, na discussão de XDR, a gente citou o Umbrella, a gente citou o EDR, e aí eu trago o duo para a gente avançar. Juntar nessa história, né? Bom, para começar então, eu quero dar um pequeno passo atrás para explicar alguns conceitos que eu acho que são muito importantes. Né? Talvez o pessoal que esteja assistindo não reconheça algumas dessas terminologias, né? Trabalhem mais na área de vendas, por exemplo, então é importante a gente desmistificar algumas coisas. Primeiro, o conceito de IOC que a gente estava comentando até o momento, né? É um observável que a gente enxerga numa rede. Então, por exemplo, já ouviram falar naquela frase, né? Se tem fumaça, tem fogo. Então, a fumaça é o indicador de comprometimento de um evento chamado incêndio. Né? Agora, se essa fumaça é algo bom ou ruim, né? Se é um indicador malicioso ou não. Se é um churrasquinho ali? Se é um churrasco, não vai ser um indicador malicioso. Perfeito, exatamente. Né? Então, coisa boa, né? Se eu estiver vendo uma fumaça ali numa churrascaria, provavelmente não é um IOC malicioso. Mas, palavra-chave, se eu estiver vendo, visibilidade é fundamental. Senão a gente não pode se proteger justamente daquilo que a gente não pode ver. Né? Então, essa é a definição primária de IOC. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o principal componente que uma solução de antivírus vai utilizar para poder mapear assinaturas com arquivos especificamente e entender esses valores em hash, né? Se aquilo faz parte de um banco de dados já previamente mapeado da inteligência da solução, se ela é maliciosa ou se ela não é. Bom, a gente fala que o EDR é uma evolução do antivírus, né? Eu vejo isso de uma forma, acho que todo mundo concorda, né? Tá? Uma unanimidade de opinião com relação a isso. Só que eu tenho um pouco de dificuldade para aceitar que o XDR seja uma evolução do EDR. Não é. Porque eu vejo o EDR como um componente fundamental. Porque pensa comigo, qual que é a solução que tem mais informação e a informação mais importante de telemetria do que o EDR? Sendo que ele é, na maioria das vezes, o objetivo final do atacante. Né? Ele quer chegar onde tem informação. Onde tem informação? No endpoint. Seja ele uma estação de trabalho ou um servidor, por exemplo. Né? Então, não acredito que seja uma evolução no sentido de depara, de substituição, mas uma evolução no sentido de pensamento e de correlação de informações. Porque se a gente for falar com um fornecedor de CIEM, ele vai ter o CIEM 6.0, que vai adicionar Machine Learning e vai ser o XDR dele. Se a gente vai falando com um fornecedor de EDR, o EDR dele vai ser o novo XDR. Né? Então, tudo depende do contexto, da perspectiva e do mercado de atuação de cada fornecedor para definição daquilo do que é XDR. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Para, primeiro, definição de conceitos e entender que duas palavras mágicas que eles falaram, threat hunting e prevenção. Bom, se eu estou falando de prevenção, né, de prevenir algo, significa que eu quero fazer antes que eu precise da característica de threat hunting. Porque se eu estou falando de threat hunting, eu estou falando de análise forense, de pesquisa, de consulta. Ou seja, já tem algo errado acontecendo que eu estou querendo buscar e encontrar. Então, essas são as minhas características de detecção.
Né? Para detectar algo, significa que esse algo já está acontecendo. Né? Senão é antes, é prevenção. E a gente tem justamente o EDR porque ele evoluiu de uma solução de antivírus que detectava cerca de 50% a 60% dos ataques. É muito pouco, né? Se você falar para qualquer cliente, você aceita ter 40% de eficiência, né, de segurança? Está sendo bonzinho. E hoje eu falo com total convicção, antivírus não é solução de segurança. Antivírus é uma funcionalidade que faz parte de uma solução de segurança que hoje a gente chama de EDR, ou Next Generation Antivírus, né? Aí fica como cada um quiser colocar o seu marketing em cima, né? Endpoint Detection Response. O famoso EDR. Então, assim, hoje a gente sabe que o conhecimento que um hacker ético tem e o conhecimento de um hacker que não é ético, né? É exatamente o mesmo. Então, se nós aqui, que atuamos no lado ético da coisa, a gente sabe como o antivírus funciona, se a gente quiser mudar de lado e fazer um ataque, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma assinatura que o antivírus não reconhece. Então, o cara que está tentando atacar as redes, ele sabe do funcionamento, sabe que as empresas têm antivírus, têm firewall e chamam isso de arquitetura de segurança. Né? Então, ele vai criar mecanismos de evasão. Quando ele cria esses mecanismos, normalmente o mercado é reativo. Ele vai inventar soluções que vão detectar essas novas maneiras de se evadir das maneiras tradicionais de detecção, surgindo a figura do EDR, por exemplo. Só que aí uma coisa que eu falo para os clientes e para os parceiros também, para que eles questionem os seus fornecedores, né? Porque muita gente vê fornecedores falando sobre inteligência artificial, sobre machine learning e as capacidades que eles têm nessas soluções. O que seu machine learning vai fazer se você não tiver nenhum arquivo para detectar? Né? Se for, por exemplo, como o Zamay falou, de um caso de um ataque que vai ocorrer em tempo de execução de memória sem necessariamente tocar o disco. Né? Então, o EDR o antivírus por si só não tem muita serventia. O EDR obviamente vai funcionar, mas ele está no endpoint. E o ambiente estendido, a nuvem, né? As aplicações, os workloads, tem muitas coisas que a gente nem comentou porque entra num ambiente de complexidade muito grande. Dito isso, então, voltando à sua pergunta e respondendo ela, né? O que o Duo poderia fazer para ajudar em todo esse contexto? Como é que ele se integra nessa história? Vamos colocar o EDR como exemplo. Bom, o EDR, ele está funcionando aqui na minha máquina, por exemplo, né? E eu tenho o Duo também para me autenticar nas aplicações que eu preciso. Então, o Duo ele está servindo como uma solução de múltiplo fator de autenticação nesse cenário. Vou, por exemplo, me autenticar lá no Salesforce, pegar meu celular, fazer o segundo fator de autenticação. Só que agora é 12h55. Agora meu computador ele tem todas as conformidades e todas as políticas de acordo com o ambiente corporativo e o que dita a Cisco como um computador saudável. Né? Então ele reconhece o usuário, faz o AAA, a autenticação, a autorização, grava tudo isso e aceita a minha conexão na rede. Bom, daqui 5 minutos eu posso entrar no site www.baixeummalware aqui e baixar um arquivo malicioso. Agora, a minha máquina, ela não tem mais a disposição benigna, né? Como ela já teve 5 minutos atrás. Só que se eu já estou autenticado na rede, se eu já faço parte dela, se essa organização ela não tem aquele conceito de que eu já fui infectado e eu preciso trabalhar segurança a partir desse tipo de pensamento, eu vou ter os mesmos privilégios que eu tinha quando eu solicitei essa autorização. Como é que o que o Duo pode fazer, onde que ele entra nessa jogada? O EDR vai fazer a detecção desse malware, seja de forma imediata ou de forma retrospectiva, porque a gente sabe que prevenção não vai funcionar 100% do tempo, por isso a gente precisa de características detectivas. O EDR vai mandar essa informação para o Duo e o Duo vai remover a minha autenticação dessa solução, desse software, né? Por exemplo. Revoga o acesso. Revoga o acesso. O Duo traz para a equação o comportamento de usuário. Eu passo aí dos indicadores, né, de tecnologia, IP, arquivo, etc. e coloco agora um aditivo usuário. Por exemplo, uma coisa simples. Tem um usuário na minha empresa que está errando muito a autenticação. Está falhando muito. Isso num contexto, olhando mais coisas, se esse cara, né, esta pessoa que tem uma máquina e essa máquina aparece no endpoint, mudou a linha de raciocínio. Eu tenho um alerta do endpoint que não é muito crítico. Passaria despercebido na fadiga, né, que você falou. Só que agora eu tenho um alerta no endpoint de uma pessoa que vem falhando muitas vezes a sua autenticação. Exato. A bandeira muda. E a resposta
Desculpa, a resposta, como o Flávio falou, eu posso tirar a pessoa, ou eu mudo como interagir com a pessoa, né? É a autenticação por comportamento. Eu mudo a forma de interação com ela. E posso cortar alguns privilégios dela, porque o Duo controla o que ele acessa. Eu tiro o privilégio de acessar os sistemas críticos. Né? Então tem toda ali uma história de contexto, né? Que até olhando essa parte de contexto, tempo de detecção e tempo de resposta. Tempo de detecção. Joga na mão de qualquer analista da empresa. Já uma informação assim, né? Que vem, por exemplo, do NDR, né? Que era NBA, agora virou NDR. O IP 1.1.1.1 fez uma coisa ruim, fez um mau comportamento para o IP 3.3.3.3. O que isso representa? Qual contexto? Sei lá, tem um monte desses aí, né? Fábio Pic tem um comportamento estranho, final de semana, 3 da manhã, mandando e-mail, não é nem de point, mandando um e-mail muito estranho, pesado, uma carga de e-mail pesada, um download de e-mail muito grande, 3 da manhã, Fábio Pic, acessando e logo na sequência acessando o sistema de cartões de crédito da empresa. Que o Fábio Pic não tem nem relação com aquele sistema. Aí se você dá essa informação para qualquer analista, caiu a casa. Sim. Fala, meu, que esse cara contexto, contexto da informação. Né? Então isso é valiosíssimo. Para quê? Para diminuir o tempo de detecção e o tempo de resposta. E assim, deixando claro que a solução, ela auxilia, ela te dá essa informação, ela vai ter mecanismos de inteligência, de machine learning para detectar e analisar melhor o contexto, mas nada substitui uma análise humana. Né? Então, o trabalho de análise, de investigação, de threat hunting, ele ainda é muito importante. O XDR, ele não vai substituir isso 100%. Ele vai te ajudar. Para pegar 1%. 99% das ameaças estão sendo bloqueadas agora pelo machine learning, pelas técnicas de inteligência artificial, pelos motores. A gente tem machine learning espalhado em tudo na Talos. Né? E quando eu pego nesse 1%, ainda a Talos trabalha para revisitar os machine learning, para ver se a gente consegue colocar mais informações referente à técnica nova, para que eu passe a bloquear aquilo dentro dos 99% automaticamente. A gente está falando do 1%, que é importante. Tenho que olhar para esse 1%. Essa questão do machine learning, entrando na resposta já, né? Eu acho que aí entra muito em discussão e entra naquele sonho, né? Poxa, quando que eu vou ter aquela solução milagrosa que vai fazer tudo automaticamente? Parece estar longe ainda, né? Substituir quem sabe isso vai acontecer. Então, essa questão do threat hunting, a questão da triagem e tal, existe muito processo já e precisa existir de automatização, tudo isso, até porque o humano é incapaz de lidar com a quantidade de informação que tem ali. Né? Então, qualidade, técnicas de análise para automatizar esses processos, e aí sim você tem resposta. Que tipo de respostas você pode ter e como que você vai dar essas respostas? Aí entra no R do XDR. Aí existe uma componente de automatização também, que parece ser um consenso do mercado como função ou como uma característica do XDR. E entrando para a nossa discussão, o SecureX tem uma ferramenta muito interessante em relação a isso, que até difere um pouco dos SOARs, a gente não falou de SOAR ainda, né? Tradicionais, que acabaram tendo uma aplicabilidade muito complexa por questões de necessidade de um time bem treinado em termos de programação, scripting e tal. Existe o seu mercado também, faz parte de todo esse ecossistema que hoje está liderado, digamos assim, pelo XDR, mas você precisa ter uma capacidade de orquestrar essas diferentes tecnologias para que você tenha uma resposta, muitas vezes programada, né? Talvez não exista aquela resposta que você quer automaticamente de prateleira ali, muitas já existem. E no SecureX é bem importante, bem interessante, porque essa camada de orquestração, ela é simplificada, ela é quase que visual. Você não precisa estudar nenhuma linguagem de programação, o Python, nada visual, disso. Né? Exatamente, é visual. Você cria workflows, fluxos ali de trabalho muito fáceis de serem
lidos, interpretados, e você chegar àquele resultado que você precisa, né? E tem aí prontos tem toda também, a comunidade, toda a comunidade aí trabalhando, GitHub, a própria comunidade DevNet Cisco, ali já compartilhando uma série de workflows, né? Então você, no momento que você instala, começa a utilizar um SecureX, pode começar pequeno, começar humilde, né? Como os homens mais gostam de falar. Você tem lá um Umbrella, tem um EDR, então, cara, integra isso aí no SecureX. Vá adicionando aos poucos as soluções que você tem em casa. Algumas, com certeza, de prateleira já estão integráveis ao SecureX. Se não, uma integração via API ali é muito fácil de ser resolvida. E você começa a ver o valor dessa tecnologia, né, numa operação mais eficiente. Então, olha que interessante, né? Pegando todos esses pontos aí e juntando. Parece que o SecureX da Cisco, que a gente pode colocar como um produto que entrega os resultados de um XDR, ele tem basicamente todos os benefícios de qualquer outra solução de mercado. Ele tem o benefício do EDR, porque ele está integrado nativamente, né, com a própria solução na Cisco, mas ele se integra com outras soluções de mercado, já atendendo a esse outro requisito super importante de interoperabilidade, de integração entre soluções diferentes através das APIs abertas. Então, ela é uma solução que ela foi construída com integração em mente, né? Não é uma solução fechada que vai funcionar somente com o Cisco. Eu acho que o melhor de tudo isso é que, não sei se o pessoal deve estar se perguntando, mas quanto é que custa essa ferramenta, né? De graça, né? Basicamente. O cliente ele precisa ter pelo menos uma solução de segurança da Cisco para habilitar o SecureX com todo o seu ambiente, né? Independente se esse ambiente é homogêneo ou heterogêneo, né? Composto por várias soluções de fabricantes diferentes. E aí a gente vê aquelas soluções que antes não se integravam e não se comunicavam, se integrando e se comunicando através do SecureX, como uma espécie de intermediador. Eu estava aqui pensando, até para a gente começar a pousar o avião aqui, a gente teve um episódio para falar de Zero Trust, um episódio para falar de SASE, a gente está falando de XDR. Na verdade, essas coisas estão muito próximas, juntas, são partes de um todo, né? Então, na verdade, quando você começar a construir a sua arquitetura de conectividade, de segurança em nuvem, pensar Zero Trust, você está ao mesmo tempo construindo uma arquitetura que vai te ajudar a detectar, investigar, conter, remediar de maneira mais rápida, e aí o componente tecnológico principal de XDR, o SecureX, sem custo, como o Flávio colocou, e aí somando isso a EDR, Umbrella, Duo, e aí poderíamos estender essa conversa para workload, como o Flávio comentou e tal. Vamos ter que deixar isso talvez para um outro episódio, senão a gente não vai conseguir terminar, mas de maneira geral é uma única discussão, né? Desde o começo ela é uma única discussão. Uma única discussão de proteger melhor através de uma arquitetura. Perfeito. Acho que é mais ou menos por aí. Sim. Muito bem, meus amigos. Algum comentário final? Caso contrário... Tem alguns aqui, só para deixar como recado, né? Só quais resultados que alguns dos nossos clientes alcançaram implementando essa solução que a gente comentou hoje, né? Então, a gente fez um estudo em conjunto com a Forrester, que é o impacto da economia total, né? E está disponível, vai ficar aqui também no link aqui na descrição do nosso vídeo. E alguns números, né, desse estudo feito em julho de 2021 com relação à economia de custos e os benefícios alcançados implementando o Cisco SecureX. Redução do tempo de detecção e o tempo de resposta de 85% do tempo original. Ou seja, vai de dias para uma questão de horas, né? Redução de 90% da carga de trabalho de um analista por incidente, né? Um analista em um ambiente de SOC, por exemplo, a gente consegue reduzir pelo menos ali no primeiro nível de atuação 90% da carga de trabalho dele. Isso são números que foram coletados de clientes, tá? Que utilizam a ferramenta, então são números do mundo real. Redução de 50% do risco de vazamento de dados e dos custos relacionados a esses vazamentos, e uma economia de até 2,6 milhões de reais no período de 3 anos. Então são números bastante expressivos, que eu acho que se a gente perguntar para qualquer cliente, todos vão querer alcançar, né, esses mesmos benefícios e resultados, e são números provados, né, não é simplesmente de opinião, são resultados mensurados que os nossos clientes puderam obter. Muito obrigado, muito bem.
Excelente discussão. Jorge Almeida, Fernando Zamay, Flavião, obrigado. Obrigado, galera. Vamos pro próximo. Valeu, Big. Pessoal, continue acompanhando a gente nessa série de 4 episódios Cisco Cybercast. Valeu. 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 Obrigado.